Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Como bem sei, casos de lobisomem chamam bastante atenção do nosso seleto grupo de inscritos. Então, estamos trazendo para vocês um top 5 dos casos mais espetaculares de lobisomem. Sou César do canal Alena Mundi e, meus caros, o lobisomem é uma das lendas de folclore mais conhecidas no mundo, estando presente no folclore de países de diversos continentes. Existem muitas variações sobre sua história, mas é muito conhecida a versão que fala de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Essa habilidade de transformar-se em lobo era, normalmente, associada a uma maldição e conhecida como licantropia. Nas lendas do folclore em locais de tradição cristã, considera-se tal maldição poderia ser causada por predestinação ou por punição devido a algum pecado. Quando a lua cheia passa, o portador da licantropia deixa essa condição até que essa lua retorne. Então, conheça mais 5 casos narrados pela fantástica Raquel Mourão, que também é administradora do nosso grupo do Facebook, chamado Casos de Assombração. Deixarei o link do grupo para vocês na descrição desse vídeo. Então vamos parar de enrolação e conhecer mais esse top 5 de casos de lobisomem. Ela encarou um lobisomem. Eu amava ouvir a história de vida da minha amiga Paula, que era uma mulher muito esperta e batalhadora, descendente de escravos. A minha amiga Paula teve mais de 10 filhos e, pasmem, na época dessa Paula, que era chamada por todos ao redor, não existiam hospitais e as crianças vinham ao mundo através das parteiras. A minha amiga marrenta que fazia o seu próprio parto, como aconteceu com todos os seus filhos. Ela ficava tiririca quando lembrava de Lotero, o seu marido, que só fazia tomar cachaça e lhe emprenhar com muitos filhos. O jeito de Paula narrar as suas experiências era cheio de trejeitos, imitações e muito criativo, além de muito verdadeiro e deveras divertido. Ela já beirava aos 89 anos, mas era muito animada e cheia de vida aquela minha amiga. Pois muito bem, ela morava junto à família numa meia água de estuque. Alguns blocos aleatórios da parede, feita com barro há um tempo, havia despencado. Então, numa noite de lua cheia, era alta hora da madrugada e seu Lutério, boêmio que só, tomava todas na madrugada. Paulina aconselhava os filhos. Ela já estava deitada. O bebê tinha apenas alguns meses e dormia ao lado da mãe, um soninho tranquilo e reparador, porque a mãe o amamentara e o cobrira com todo o seu amor. Mas do nada, ela ouve uns barulhos ao redor da sua casa. Ela sabe que não é o marido, porque esse só chega na calada da noite quase ao amanhecer. E se aparecer? Então, ela ouviu um barulho inusitado, como uns arranhões do lado de fora da sua porta. Algo do lado de fora forçava com insistência a porta que estava fechada. E o troço começou a rodear por toda a extremidade da sua casa. Paula era prevenida e só dormia com o falcão bem amolado do seu lado. Ela já estava alerta e desconfiada, olhando as crianças e passando os dedos na lâmina afiada. Foi quando, de repente, meus assombrados, Paula regala os olhos diante de uma cena mais apavoradora. Do buraco enorme da parede, tampado com um pedaço de lona, surge uma criatura medonha. Segundo a mesma me detalhou, era um tipo de cachorro com pelos negros, a fuça avantajada e olhos vermelhos. Tinha os dentes esganiçados, caminhando em direção do bebê da minha amiga, afoito para atacar.
Paula ergueu seu facão com bravura, disposta a defender os seus filhos até o último fôlego que restasse ainda em seu corpo. Mas ela era uma mulher com muita fé e sentiu que não teria forças para vencer aquela fera robusta e tão graúda. Então ela reuniu toda a força que tinha no seu pulmão, olhou bem dentro dos olhos do cramulhão e gritou com toda a fé: "Sai de retro, malvado! O sangue de Jesus tem poder!" O bicho arregalou os olhos assustados, rodou no calcanhar e saltou pelo mesmo buraco, desaparecendo no negro sorrateiro da noite, da mesma forma robusta em que ele havia entrado. Caso extremamente verídico acontecido na Vila Rosário, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Segundo relato. Estou vendo muitos relatos sobre lobisomem e aqui estou para contar o que eu já presenciei. No começo, não acreditava nessas fantasias e contos. Ouvia meus avós contando histórias e pensava comigo que aquilo não passava de ilusão ou sei lá o quê. Teve uma noite que estava eu com os meus primos, tios, nessa minha avó que vivia contando histórias sobre isso. Ela era muito religiosa, então quando ela contava, dava um frio na barriga, mas o moleque novo ocupava minha mente com outras coisas. Nesse mesmo dia, uns amigos nossos chamaram eu e os meus primos para fazer uma fogueira na rua e jogar cartas, jogar conversa fora. Era noite de lua cheia e o céu estava perfeito. Antes da gente sair para a rua, minha avó parou a gente no portão da casa dela e falou: "Tome cuidado por aí. Os cachorros estão irritados com alguma coisa lá perto do bambuzal." Ela morava em uma chácara e na redondeza só tinha chácaras e a gente pediu bênção para nossa avó. E aí saímos para conversar com os amigos. E lá ficamos até mais ou menos 2 da manhã. Até que os cachorros começaram a latir sem parar. E eu tinha uma cachorra que era um amor com todos. Ela só era brava quando irritava ela. Aquele dia, ela estava junto com a gente, na rua, quando ela começou a rosnar para uma árvore enorme. Essa árvore estava a uns 20 metros de onde estávamos. Eu chamava ela e ela só focava em olhar para o alto daquela árvore. Eu achei que fosse algum gambá ou macaquinho, porque ali na região tinha bastante disso, desses animais. E eu com os meus primos e amigos fomos nos aproximando aos poucos. Estávamos mais ou menos em 17 pessoas. Fomos chegando mais perto e procurando algo. Minha cachorra já estava fora de si. Não me ouvia mais, só sabia latir e rosnar. Mas ela não se aproximou. Foi aí que meu primo, que gostava de bancar o valentão, parou e começou a tremer. Ele não falava, só gaguejava e apontava o dedo para o alto da árvore. Quando nos demos conta para onde ele estava olhando, vimos uma criatura enorme entre os galhos, nos olhando com aqueles olhos vermelhos. Era algo não tão peludo e perfil de cachorro, mas estava meio curvado, só nos observando. Quando aquela coisa se deu conta que nós tínhamos visto ele, a criatura pulou com tudo no chão e a gente, perna pra quem te quero. Não deu nem tempo de olhar para ver se aquela coisa fugiu ou veio atrás da gente. Só sei que entramos na casa a milhão e ali ficamos. Ninguém conseguiu dormir aquela noite e várias outras noites. Daquele dia pra cá, minha cachorra ficou extremamente agressiva com todos. Então, galera, esse é o fato que infelizmente aconteceu comigo. Mas, felizmente, que é assim que tive que ver para crer. Então, antes de zombar ou ficar de gracinha, lembre-se que o dia de amanhã pertence a Deus. Terceiro relato. Vi uma postagem a respeito de lobisomem. Vou contar uma história que é da minha avó, que já é falecida. Meu avô era ferreiro. Tinha habilidades em forja e também em derreter vários tipos de minérios, ferros, alumínios, etc. Havia naquela época um forte indício de um cachorro bem grande andando em noites de luas cheias, atacando galinheiros e matando alguns bezerros. Um certo dia, um senhor, com o nome de Sr. Adílio, procurou meu avô.
tinha um recém-nascido em casa e ainda não tinha sido batizado, sendo que a igreja era em um povoado bem distante e deveriam em breve tomar as devidas providências. Esse senhor chegou com várias peças em prata pura, pedindo para que meu avô forjasse em formatos de pequenas bolinhas, adequadas para caber em um cartucho que ele próprio havia trazido contigo. Por sinal, uma dúzia deles. Meu avô, sem muitas perguntas, agendou o serviço, pedindo para que voltasse alguns dias para retirar o combinado. Muito tenso, o senhor Adílio exigiu uma certa exceção, pagando o que fosse necessário, mas teria que pegar a encomenda no mesmo dia. Meu avô, sabendo mais ou menos do que se tratava, aceitou a empreitada. Quase no pé da noite, lá estava seu Adílio, pegou em torno de uns 2 quilos de prata em granilhos, era como se chamava na época, como se fosse granel hoje. Seu Adílio fazia questão de encher os cartuchos em casa, pois, segundo ele, deveria usar a quantidade certa para haver êxito na presa. Seu Adílio pagou 2 vezes o valor que meu avô pediu, e pediu uma gentileza, que ninguém mais, além dos 2, soubessem desse episódio. A vovó não tinha como ficar de fora. A confecção de ferraduras eram feitas ali, a forja e a casa deles eram no mesmo lugar. Se passaram 5 dias. Uma bela noite, com uma luz esplêndida, cheia, que clareava todo o pasto. Por perto de 1 da manhã, relatou-me a vovó, escutaram 3 estampidos de cartucheira, que ecoaram por todo o vale. No dia seguinte, o leiteiro, que coletava leite por todo o vale, deu a notícia. Manuel, filho de um fazendeiro local, estava morto com 3 tiros do lado da casa do senhor Adílio. Meu avô e minha avó já imaginavam que isso iria acontecer. Tanto que o leiteiro mencionou que achou muito estranho o rapaz morto estar totalmente nu e com os cotovelos todo arranhados. Minha avózinha já partiu também, mas tenho certeza que dos netos eu fui o único para quem ela contou essa história. E segundo ela, foi tudo real. O lobisomem rodeava a casa do senhor Adílio por ter uma criança pagã, sem ter sido batizada. Naturalmente, dias depois do ocorrido, batizaram a criança com o nome de Paulo Adílio. O pessoal das redondezas e das fazendas vizinhas já estava a par do assunto e abafaram o ocorrido. Falaram para o delegado que mataram e jogaram o corpo lá. E ficou por isso mesmo. Já os parentes do suposto lobisomem provavelmente sabiam de algo, enterraram o corpo e tempos depois venderam as terras e se mudaram para uma outra cidade. Minha avó sempre me dizia: nunca duvide, meu filho. Tenha medo, que isso realmente existe. Principalmente em lugares bem retirados, roça, mato, etc. Esse rapaz supostamente era o lobisomem. Minha avó disse que quase todo mês ia lá ferrar o cavalo. Boa pinta, filho de fazendeiro, longe de qualquer suspeita. Às vezes, o mal está ao nosso lado. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu acredito. Minha avó foi uma grande pessoa, devota a Deus e muito humilde. Então é isso. Tenho outras que vovó contou, mas isso é para uma outra hora. Abraço a todos. 4º relato. O lobisomem. Uma certa vez começou a se espalhar um boato na vizinhança que estavam sumindo galinhas e algumas estavam sendo mortas. E um vizinho, seu César na época, chegou a dizer para minha mãe que viu uma coisa em cima do galinheiro e que ela achava que era uma baita de uma raposa, pois correu dele no escuro quando pegou a espingarda. Daí minha mãe disse: Andréia, se alguém bater na porta à noite de madrugada, mande voltar no outro dia e lhe ofereça um bocado de sal. Eu disse: mas por que, mãe? Ela disse: não me pergunte, só faça isso, ok? Eu disse: tá bom. E minha irmã também disse: tá bom. Passado 2 dias depois, a mãe arrumou as camas e dormiu com nós, pois o pai fazia de 5 dias que já estava sem aparecer em casa. E quando ela apagou a luz, e eu quase pegando no sono, ouvi na janela que ficava bem em cima da nossa cama um ruído de um animal horrível. E os cachorros dos vizinhos estavam se avançando no bicho. A mãe viu que eu ia levantar, disse, sussurrando: não levante não. Falem nada, crianças. Eu disse baixo, também muito assustada: mãe,
isso não é um cachorro. Ela disse: não, e fica quieta, senão ele vai te ouvir. Eu calei. Ele demorou para parar, pois estava em luta com os cachorros e seus rugidos eram bem diferentes de um cachorro. E era totalmente diferente quando vê. Na manhã seguinte, fui brincar no pátio e nem comentei desse assunto com a mãe. Eu era criança, queria mais era brincar. Quando vi os fundos da minha casa, tinha um matagal com os matos muito grandes. E nós ali ficávamos, pois tínhamos medo, a gente tinha medo de cobra, então a gente não ficava muito ali. E só gostava eu de subir no pé da goiaba, que ficava mais acima, pois era grande o terreno, sem contar a casa que tinha na frente, que também era nossa, mas estava vazia, já que ninguém parava naquela casa. Bom, quando minha irmã Cristiane deu um grito: Déia, vem aqui ver uma coisa! E eu disse: ah, não, vem tu aqui. Tô aqui em cima do pé de goiaba. E ela falou: não, vem tu aqui ver um negócio. É sério, tu vai se apavorar. Daí eu disse: tá bom, vou descer, pera. E aí quando eu cheguei e vi os matos abaixados em forma de uma pessoa, quando está encolhida, nossa, lembro que a Nani disse: Déia, vamos mostrar pra mãe. Acho que alguém dormiu aí essa noite. E tu viu aquele bicho ontem que nos assustou? Né? Vai saber se ele dormiu aí, né? Daí eu falei: mas aquilo era um bicho, isso parece o formato de gente dormido. Saímos dali e fomos chamar a mãe para mostrar. E ela disse: ah, vou ter que dizer uma coisa a vocês. Vamos lá para dentro. Ela disse: se lembra que eu disse que se viesse alguém bater na porta de casa era para vocês oferecerem sal? É porque é um lobisomem comendo as galinhas dos vizinhos. Eu e Nani perguntamos o que era um lobisomem. Ela disse: um homem que se transforma num bicho e que parece um cachorrão. Eu perguntei: a senhora já viu um? Ela disse que sim. Uma vez, eu e seu pai estávamos namorando dentro do carro e apareceu um. E começou a balançar a traseira e eu estava grávida de você. Já seu pai chamou seu avô, que estava dentro de casa. Ele pediu uma espingarda e saiu atrás do bicho. Eu saí do carro, entrei para chamar teu tio, só que ele viu também o bicho e desmaiou. Eu perguntei: mãe, mas o pai achou o bicho? Ela disse: não sei, filha. Só que aconteceu que uma vez a orelha do seu pai cresceu e seu avô fez eu ir com ele e seu pai à meia-noite num campinho e fez ele correr 7 vezes no campo. Daí eu perguntei: o que aconteceu, mãe? Ela disse nada, só abaixou as orelhas dele. Mas eu sabia que tinha algo de mentira. Ele, meu pai, tinha mania de volta e meia sumir e ficava dias fora. E minha mãe não dava bola. Até que hoje ainda fico pensando: ele era sim um lobisomem. Mas quando ele morreu, passou a maldição para alguém. Só pode então ser real. Lobisomens existem sim. Até minha tia confirmou que viu 2 vezes um na árvore olhando para a casa dela. Acho que era meu pai. Sim, é um fato. 5º relato. Aconteceu comigo. Então, nessa época eu morava no interior do Rio de Janeiro, lugar chamado Barra do Itabapoana. Era uma noite de quaresma, clara por causa da lua, porque lá não havia iluminação na rua na época. Estava eu saindo da casa da minha namorada por volta de 11h40 da noite. Ela morava praticamente do lado da minha casa, mas como lá as casas não eram muito próximas uma das outras, eu tinha que andar alguns metros. Então eu ia pela trilha do terreno dela, que dava na rua principal, fui andando até o portão do meu terreno. Quando acabei de abri-lo, ouvi algo como uma bufada, tipo meio ofegante, mas bem alto e forte. Então parei no meu terreno, entre o portão de entrada para nossa propriedade e a porta da casa, e fiquei olhando para a rua, esperando aquilo passar. Achei que fosse um porco por causa das bufadas. Havia um pé de manga que davam mangas enormes e ficava bem na ponta do terreiro perto da rua, e os galhos arriavam por causa do peso das mangas. Então não deu para ver desde o começo o que era. Então as bufadas foram chegando mais perto. Um cheiro ruim também de cachorro molhado. Foi quando eu vi aquele cachorro grande e preto,
com orelhas grandes que batiam uma na outra, parecendo bater palmas. Mas esse barulho de palmas já começara em frente ao meu terreno. Antes, eu só ouvia as bufadas. Então olhei aquilo, parado por um instante, pois não acreditava no que eu estava vendo. Foi quando caí na real. Me virei e corri em direção à porta de casa, gritando, mandando minha mãe abrir a porta. Só que ao invés dela, chegou meu irmão menor e brincou, como ele sempre fazia, me pedindo a senha para poder entrar. Não pensei duas vezes, chutei a porta, abrindo-a, derrubando meu irmão e entrei. Minha mãe e meu pai vieram assustados, perguntando o que houve, e eu só queria trancar a porta. Quando consegui, corri para a janela e olhei para fora, e todos atrás de mim perguntando o que aconteceu. Foi quando eu disse que tinha visto um lobisomem, mas que ele não correu atrás de mim nem nada, só estava passando na rua. Todos acreditaram em mim, e nesse dia todos dormíamos no mesmo quarto juntos e com medo. Uma coisa que eu acho incrível é que, em muitas histórias e relatos que eu vi ou ouvi, o lobisomem tem as mesmas características: pelos negros, orelhas que batem palmas, cheiro ruim, parte da traseira mais alta que a da frente, andam apoiando as mãos e os cotovelos no chão, os pés e os joelhos também. Eu nunca acreditei nessas coisas. Até esse dia. Sou Raquel Mourão do canal Alina Mundi e pergunto pra vocês: vocês acreditam em lobisomem? Essas 5 histórias são o top 5 do canal do Casos de Assombração, do nosso grupo Casos de Assombração no Facebook. São as 5 melhores histórias de lobisomem. E vocês acreditam? Eu acredito. Eu tenho até a impressão de ter já visto um, numa cidade do Rio de Janeiro chamada Natividade. Quem sabe eu conte pra vocês em um outro vídeo. Então, galera, muito obrigada por nos ouvir. Deixe as suas mensagens, seus comentários. Se vocês não conhecem o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas atuações, que sempre saem terça, sexta, sábado e domingo. Já deixe o sino ativado. E se gostou da nossa postagem, deixe seu like e um comentário para a gente saber se estão agradando vocês. Também siga a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo de Facebook, como eu falei anteriormente, Casos de Assombração, onde os membros relatam seus casos sobrenaturais, como foi o caso dessas 5 histórias aqui contadas para vocês hoje. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Au!